Então, Moriva, assim, teve uma passagem que muitos torcedores do Inter, eu até agradeço a oportunidade, não entenderam o que aconteceu lá em Chapecó. Eu teria feito diferente hoje, a forma como eu coloquei, como eu comuniquei isso, eu teria feito diferente. Havia uma carga emocional muito grande. Eu estava participando da cobertura do velório das vítimas do voo da Chape. Tá? Em meio a isso, o Inter estava brigando para fugir do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro deu uma parada, porque não tinha ambiente, e os dirigentes do Internacional, à época, deram declarações infelizes. Os dirigentes do Internacional deram declarações infelizes. O Vitório Pífero chegou a dizer nos microfones que não, o campeonato pode parar, mas o Inter não vai ser rebaixado. E eu achei aquilo, não só eu, o Brasil achou aquela declaração uma declaração muito infeliz. Sim. Porque ele colocou acima da vida das pessoas, e isso eu jamais vou fazer, ele colocou acima da vida das pessoas uma questão muito particular de um clube dentro de um campeonato. Em hipótese alguma, eu como ser humano, faria isso. Mesmo sendo eu apaixonado pelo Inter. Eu jamais colocaria isso. E eu estava vivendo isso de perto, além de ter perdido 8 colegas de Fox Sports. E o que eu vi nesses dias lá, depois dessas declarações? Que teve uma repercussão nacional. Eu vi o povo de Chapecó, e tu conhece muito bem o povo de Chapecó, torcendo o nariz para quem entrava no estádio no velório, na semana do velório, com a camisa do Inter. Total. E isso me machucou muito. Porque a imagem do clube estava sendo arranhada. E eu estava entrando ao vivo no programa do Fox Sports Rádio com o Benja. Eu entrei ao vivo com ele e o Benja me perguntou: como é que está o ambiente? Wagner, como é que está o ambiente aí depois dessas declarações? Eu disse: olha, Benja, o ambiente aqui é o pior possível. Pior possível. Porque o Inter está lutando para não cair, mas moralmente o Inter já foi rebaixado para a segunda divisão. Moralmente, pelas declarações dos seus dirigentes. Só que o meu erro foi ter colocado o Inter foi rebaixado. Sim. Na verdade, ali, e as pessoas não entenderam isso, os torcedores não entenderam isso, ali foram declarações infelizes dos dirigentes. O clube, a instituição, ela sempre tem que ser preservada. Com certeza. E talvez ali eu não tenha preservado a instituição, a sua torcida, o clube. Eu tenha colocado ali a declaração dos dirigentes do Inter como algo institucional. E não foi. E a gente sabe que esses dirigentes, ou esse dirigente que cometeu esse equívoco, depois ele causou tantos danos ao nosso clube que talvez alguns torcedores tenham entendido a minha manifestação. Então, não tem dúvida nenhuma de que foi uma bola fora. Eu faria diferente hoje. Mas eu não mudo o meu pensamento em relação ao que foi dito. Sim. Que foi algo dito pelo presidente do clube à época, mas jamais poderia ter sido a posição oficial da instituição. Porque nada pode estar à frente, acima do que a morte de muitas pessoas. Com certeza. Tá? Então, ali foi a indignação também de um colorado que estava vendo a imagem do clube ser arranhada por declarações dos seus dirigentes. E nunca, Bolívar. Ninguém pode estar acima da instituição. Sim. Nem o Bolívar, e tu sabe disso, nem o D'Alessandro, nem o Fernandão, nem o Yarley, nem o Tim, nem ninguém, nem os seus dirigentes. Então, ali tinha que ter sido... Ali eu tinha que ter... faltou capacidade para eu entender isso, de que jamais eu poderia ter criticado a instituição. Sim. Mas eu repito e reafirmo. Foi errado o que foi dito. Não poderia. E sim, a imagem do Inter ficou muito arranhada depois daquele episódio. Isso ficou, né? E as pessoas ficou, lá, e né? a gente é de Chapecó, né? A gente mora em Chapecó. Então, não da tua parte. Não, a gente lá não... Essa parte que você falou... pessoal, tua tal, mas a do dirigente do Inter, sim. Essa parte como soa. quase praticamente Ela soa muito mal. time, não tanto.
Mas como profissional não, mas como... Não, eu lembro. Eu Sim. lembro da reação do povo de A Chapecó. reação foi não. Sabe? O povo de Chapecó, na arquibancada, quando aparecia uma camisa do Inter, Não, quando sim, logo depois das declarações, o cara foi vaiado. com certeza. O torcedor do Inter foi vaiado. Porque o Inter ajudava muito a Chape, entendeu? O Inter como parceiro da Chape. Sempre foi, uma vez deu a renda total, foi lá, eliminou a Chapecoense e deixou a renda que o jogo levava 60% da renda, né? O time visitante. Sim. E o Inter foi lá e deixou, eliminou a Chape e deixou a renda. Então, assim, foi uma Então, declaração coisas assim, muito infeliz, essa- mas eu teria feito de forma diferente. Essa Foi uma bola fora minha e eu acho que a grande maioria dos torcedores entendeu Não, entendeu. o meu lado depois. E Mas essa essa colocação dos dirigentes foi depois, se eu não me engano, depois de uma derrota também, tava o pessoal meio de cabeça quente também, claro. Não, talvez todo você estava rebaixado. O Inter estava sendo rebaixado. O Inter tava sendo mas rebaixado. a pergunta caiu num momento muito É turbulento. né? turbulento desse. Não, E e assim, aí acabou encaixando sem querer. Para mim, Bolívar, André e Barba, eu fiquei uma semana lá. Eu tenho duas coberturas na minha carreira de jornalista que foram coberturas assim muito pesadas. Eu fiz a cobertura da tragédia da Boate Kiss. Mesmo sendo Santa fora Maria. do esporte, o Meneghetti me adorava, né? Me adora. O Meneghetti disse, o repórter que tem que ir para lá é o Wagner. A Band de São Paulo, que é repórter experiente, bom repórter. Eu estava em Bé e eu fui para lá. Não dá pra gente comparar aqui, ficar estabelecendo um comparativo de qual tragédia foi. As duas foram extremamente pesadas. Em Santa Maria eu não aguentei. Eu fiz assim o grosso da cobertura, que foram os primeiros dias, com entrevista com as autoridades. E no hospital ali foi muito carregado. Quando eu fui para frente da Boate Kiss e eu senti o cheiro da madeira queimada, Nossa. eu liguei pro meu chefe e disse, eu tô fora. Porque existe uma coisa no jornalismo que as pessoas ensinam, os professores ensinam, né? Deveria ser assim, na teoria, que é o jornalista ele não pode se envolver com o fato. Ele precisa estar distante para evitar que o emocional prejudique o trabalho. Mas eu queria ver um professor que disse isso e que botou no livro ir lá fazer essa cobertura e não se envolver com o fato. E em Chapecó, Ficou uma semana em Chapecó? Fiquei uma semana em Chapecó. Em Chapecó eu fiquei até o fim, até o dia do enterro. Também foi marcante, os aviões do exército chegando com uma chuva lá na beira Os corredores de terrível, pessoas na rua esperando. Todo dia que eu entrava na Arena Condá, era uma espada que fincava nas minhas costas, assim, parecia que... Peso. Cara, era uma coisa assim, ó, insuportável. E ali tava muito carregado o ambiente também. E assim, as pessoas que estão fora... Além de ter perdido colegas, né? Colegas de profissão, perdi. Assim, o mais próximo meu era o Vitorino Sherman, que foi um baita repórter. A gente tinha feito uma semana antes uma transmissão. Mário Sérgio, cara. Pô, Mário Sérgio, sabe? Que foi um parceiraço de transmissão também, cara acima da média. Mas o Vitorino Sherman, por exemplo, eu vivenciei com ele uma transmissão uma semana antes, que foi a transmissão de Inter e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E tem uma coisa que não sai da minha memória, que foi, a gente foi na lojinha do Inter, ele foi comprar para o filho dele uma camiseta, não achou do tamanho, acabou cobrando uma bola para o filho dele, mandou a foto da bola para o filho, e o filho mandou um áudio para ele, olha que meu filho ficou feliz da vida. E o áudio do filho, do Vitu, tá na minha cabeça até hoje, sabe? Ele agradecendo, pai, obrigado, adorei a bola do Inter, não sei o que. Nossa. E uma semana depois, essa criança ficou sem o pai. Caramba. Isso pra mim, cara, me destruiu emocionalmente, entendeu? Então, assim, as pessoas, tu deveria ter pensado no que tu ia dizer. Qualquer um no meu lugar ia ter dificuldade de raciocínio Sem dúvida. numa entrada ao vivo, Sem dúvida. diante dos fatos que estavam acontecendo. Não, a gente gravou, a gente falando, e vai ao ar daqui a próxima semana, com o ex-prefeito do dia da tragédia, que foi reconhecer os 71 corpos lá. Exatamente. Terrível. Cara, impressionante. O prefeito da época que você passou uma Prefeito da semana época que você passou lá. o Luciano Buligon, que foi
em buscar, foi na missão de buscar os corpos e trazer. Foi uma cobertura muito, muito difícil e eu sofri muito, porque a torcida do Inter veio muito forte, eu colorado. Imagina. E sofrendo aquele tipo de ataque ali, uma coisa que eu falei para defender a instituição, o Inter, de uma forma que me indignou como foi colocado pelos dirigentes e como isso chegou no povo de Chapecó. E eu sofrendo aqueles ataques ali que para mim foi muito injusto. Né? Foi muito injusto. Total. Mas eu faria diferente. Eu tô admitindo que eu faria diferente. Mas